Chegamos ao dia 8 de novembro, sexta-feira. E o meu bom dia de todo dia para os meus queridos ouvintes desta manhã, para os abençoados e abençoadas de plantão que estão no aguardo da mensagem nesta manhã. Que Deus possa falar ao teu coração. E o recado de Deus para nós hoje é: firme em sua resolução. Lucas capítulo 9, verso 51. Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. É tão fácil ficar distraído na vida cristã. No momento em que você entende o que Deus quer que você faça, aparentemente todos ao seu redor vão requerer seu tempo e a sua atenção. Quando chegou o momento de Jesus ir para a cruz, ele determinou fazer sua jornada para Jerusalém, de modo que nada o impedisse de completar a vontade de seu Pai. A sua resolução de ir a Jerusalém era tão óbvia que os samaritanos, que odiavam os judeus, o rejeitaram, visto que reconheceram ser ele um judeu viajando através de seu vilarejo para a odiada cidade de Jerusalém. Jesus determinou não se desviar de sua missão, mas ele tirou tempo para ministrar a muitas pessoas em seu caminho. Ele enviou 72 discípulos para as vilas ao redor. Ele curou leprosos. Ele curou um homem que sofria de hidropisia. Ele trouxe salvação para a casa de Zaqueu. Ele continuou ensinando aos seus discípulos. Jesus não se recusou a ministrar aos outros ao ir para o Calvário, mas se recusou a ser detido no realizar a vontade de Deus. Se você sabe o que Deus quer para que você faça, coloque seus olhos resolutamente na direção do alvo, com a total determinação de alcançá-lo. Esteja atento para não ser desviado pelas oportunidades ao seu redor que você venha perder de vista o alvo que Deus tem para você. Não sucumba à tentação de adiar a sua obediência ou até mesmo de descartá-la, uma vez que recebeu uma tarefa claramente da parte de Deus. A sua resposta deverá ser a obediência incondicional. Estar firme em sua resolução. E talvez você esteja se perguntando assim, mas o que é resolução? O que essa palavra quer dizer? Queridos, resolução é o ato ou efeito de resolver, é uma decisão, é uma transformação, é o ato de você agir com intrepidez, com coragem. Então, Jesus, ele estava firme na sua decisão, naquilo que ele tinha na sua missão. E algo interessante que o autor diz aqui, que ele diz assim, que Jesus, ele não se recusou a ministrar aos outros ao ir para o Calvário, ou seja, no caminho ao Calvário, no caminho à morte, né, caminhando para a crucificação, nesse caminhar aí, nesse trajeto, ele ainda curou, ele fez coisas. Agora, tudo aquilo que se levantou na vida de Jesus para impedir ele de fazer a vontade de Deus, ele resistiu, ele foi contra, ele relutou. Então, é esse entendimento e posicionamento que o Senhor espera de mim e de você. Você está firme em quê? Você acredita em quê? O que é que você acorda pela manhã e pensa assim, sabe? Só que seu dia vai ser bom, obrigado Deus por todas as coisas, amém? E quando vem a situação difícil, quando vem as pessoas difíceis, e quando vem a turbulência, o confronto, quando você sente que os seus defeitos estão ali aflorando, quando você sente que uma situação está impulsionando você a agir na carne, a fazer aquilo que é errado, o que é que você lembra? O que é que você faz? Você reage num primeiro momento ou você se mantém firme na resolução que você acredita? Qual é a missão? Qual é o entendimento que você tem da sua vida?
Por que eu estou perguntando essas coisas? Eu estou indagando você, questionando você dessas coisas, porque você precisa pensar. Pensar o que é que tem passado pela tua cabeça. O que é que tem permanecido. A gente vive uma vida que é trabalho, casa, rede social, igreja, para quem vai para a igreja, o esporte, fazer alguma atividade física. Se resume a isso, mas às vezes falta um propósito. Falta o pulsar, falta aquilo que nos faz nos sentir útil. Eu não sei se você já descobriu qual é o seu propósito de vida, aquilo que te faz feliz, aquilo que te impulsiona na tua vida. Eu não sei se você já descobriu ou já vive por isso. Mas eu quero te dizer que nós precisamos buscar isso em Deus. Se você sabe o que Deus quer que você faça, coloque os seus olhos resolutamente na direção do alvo, ó, de forma fixa, concreta, decisiva. Eu coloquei o meu alvo em Cristo. E eu me lembro que desde que quando eu me converti, eu não tinha essa noção que eu tenho hoje. Mas é como Paulo diz, né? Pela graça e pela misericórdia de Deus, ele me sustentou. Eu digo graça e misericórdia, queridos, porque lá atrás, quando eu me converti, quando eu passei por algumas situações de rejeição, de nãos, de perseguição, tanta coisa que eu passei, que eu me lembro assim hoje, que eu disse assim, meu Deus, como é que eu passei por aquilo? Como é que eu suportei? Sabe? Tanto não, tanta rejeição, tanta coisa que eu fui pressionada a desistir e eu não desisti. E eu digo a vocês de coração aberto, eu não desisti porque eu tinha a convicção que eu tenho hoje, não. Eu não desisti porque 50% pela graça e misericórdia de Deus e os outros 50% porque eu me mantive firme. Mesmo eu chorando, não entendendo, às vezes eu passava por alguma situação assim, eu não entendia, mas eu estava ali. Eu não alimentava o sentimento em mim de desviar, sabe? De desistir. Ah, Polly, você nunca pensou em desviar? Já pensei. Acho que todo crente já pensou em desviar, já pensou em sair, já pensou em desistir, já pensou em mudar de igreja, já pensou em abandonar. Todos nós. Quem nunca pensou, amém, glória a Deus. Mas eu acredito que todos nós já pensamos em desistir de alguma coisa da nossa vida, né? Eu falo no geral. Mas o que importa aqui hoje, agora, o que Deus quer nos mostrar hoje, queridos, neste dia, 8 de novembro, é justamente isso. Nós precisamos nos manter firmes. Se não há firmeza, se não há constância, não há resultado. E isso aqui é uma prática para tudo, para os negócios, para o comércio, para a atividade, para quem empreende, para tudo. Para quem está na internet, o que eu mais escuto aqui das coisas de internet, né, do mecanismo aqui do marketing digital é isso. Você precisa ter perseverança, você precisa continuar. Eu me lembro que quando eu comecei aqui o canal, que eu tive, que Deus colocou no meu coração, e eu pedi assim algumas pessoas para se inscrever de uma forma meio que cabreira ainda. Era 20, 30, aí hoje tem 1.000 e pouquinhos, assim, e não é nada. Diante, quando você abre o YouTube, aí você vê tanta gente com milhões de pessoas, mas assim, isso não vem ao caso, sabe? Eu tô trazendo isso para vocês entenderem assim, que o pouquinho que tá aqui hoje, né? Esse 1.500 aí, alguma coisinha que tem hoje, só existe porque houve uma persistência, houve uma firmeza em algo. Vocês entendem? Então vocês não vão conseguir obter resultados se vocês não são firmes naquilo que vocês querem. É o que Jesus está dizendo aqui. Não sucumba, não se deixe levar pela tentação de adiar a sua obediência ou até mesmo de descartá-las. Tem algo que aconteceu na minha vida que eu ainda não estou habilitada para falar, né? Habilitada pelo Senhor, mas que eu vejo claramente assim que eu tomei uma postura de permanecer, de isso aqui que o autor fala, ó, de não sucumbir, de não ceder à tentação de adiar, né, a obediência que eu tinha a Deus. Eu não cedi e por conta disso Deus moveu outras coisas e Deus move.
Deus move porque a linguagem de amor de Deus é a obediência. E Ele não vai resistir quando nós obedecemos, quando nós cumprimos o ID, quando nós nos alegramos, quando nós somos, sabe, filhos. Somos filhos. E o que é que o verdadeiro filho faz? O que o verdadeiro filho precisa fazer? Ele precisa reconhecer o amor de seu pai. Ele precisa ser grato por tudo que o seu pai tem. Ele precisa honrar o seu pai, independente do que o seu pai e mãe façam. Quer corrija, quer abrace, quer reclame, quer brinque. Ele precisa honrar. A honra pai e mãe é independente se a sua mãe, se seu pai pratica algo que não é tão legal. Entende, gente? E aí a gente entra nessa questão da obediência e da soberania de Deus. Eu não estou aqui, nós não estamos aqui para questionar a soberania de Deus, para questionar os meios que Deus faz. Por que Deus permite a morte, a doença, sabe, o abandono, algumas coisas acontecerem. Eu, Poliane, não questiono mais isso e nem procuro saber, porque não compete a mim. São coisas que estão no controle de Deus e o que está no controle de Deus é dele. Agora, a vida que ele me deu, a vida que ele te deu, compete a você orquestrar. Você é o gerente de sua vida. Nós já falamos aqui sobre isso, lembra? Que nós somos o gerente. Nós queremos que Deus governe a nossa vida, amém. Mas o próprio Deus, ele só vai governar se eu e você dissermos aqui, Senhor, seja feita a tua vontade. Pai, retira de mim o meu eu, a minha vontade de querer fazer. Toma lugar, toma a primazia, esteja à frente. Nós precisamos declarar, porque Deus não é um Deus que invade. Deus é um Deus que convida, que compartilha. Esse é o nosso Deus. Então, queridos, mantenha-se firme na promessa de Deus. Poli, tem tantos anos, não aconteceu ainda. Não importa. Você não pode crer em Deus por conta do cumprimento de uma promessa. Você não pode crer no Senhor, permanecer nele para que algo aconteça ou se algo vai acontecer. Eu não creio, eu não era crente só quando eu estava casada, quando eu tinha um filho, quando os filhos estavam comigo, quando eu tinha um namorado, quando eu tinha uma profissão. Eu creio em Deus acima das circunstâncias, dos tempos, das estações, das emoções. É assim que nós precisamos lidar, queridos. É assim que nós precisamos permanecer firmes em nossa resolução, naquilo que Deus tem mostrado para nós. Então, permaneça firme e Deus se revelará para cada um de nós. Amém? Tome posse dessa palavra e fica firme em nome de Jesus.